foi embora, ou Travessia número 2. Em memória dos mortos e a vida dos sobreviventes. O meu amor foi embora, a noite desceu em mim. Já não sou mais eu agora, e no silêncio das horas, quem cantará para mim? O meu amor foi embora, quem cuidará do jardim? Quem podará meus abrolhos? Quem me enxugará os olhos na noite dentro de mim? Partiu de mim em silêncio, na última nau noturna, no rastro da madrugada, foi morar no sete estrelo, na fronteira do infinito, no lado esquerdo do nada. O meu amor foi embora, levando minha esperança, meu desejo, minha fé, sufocando para sempre minha alma de criança. O meu amor foi embora, fez-se deserto em meu ser. Apagou-se o meu sorriso e na larga travessia fez-se noite em meu viver. Partiu de mim em silêncio, na última nau noturna, no rastro da madrugada, foi morar no sete estrelo, na fronteira do infinito, no lado esquerdo do nada. Maravilha! Oi, gente! Eu sou a Márcia Antonelli e começando por aqui, o Literatura da Gente, o seu programa de literatura, sempre aos domingos, a partir das 10 horas da manhã. Não esqueçam, vão lá no nosso canal no YouTube, se inscrevam, comentem, deem sempre aquele like assim, assim ou assim. São vocês que fazem a audiência do programa Literatura da Gente. E hoje o programa tem a satisfação de receber aqui uma das grandes referências da nossa literatura, da nossa poesia aqui na nossa cidade, no nosso estado do Amazonas, o poeta Zé Maria Pinto. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Zé. Obrigado. Zé Maria, eu vou, como costumo fazer, eu vou ler aqui uma biografia, né, do poeta. Zé Maria Pinto tem 23 livros publicados em gêneros diversos: poesia, teatro, ficção, infanto-juvenil, didáticos e ensaios sobre literatura, além de 3 livros de contos adultos publicados no blog Palavra do Fingidor. Como organizador, publicou 2 livros para a Academia Amazonense de Letras, tem diversos ensaios publicados em análises de congressos literários, além de participação em inúmeras antologias de poesia, inclusive no exterior. Dramaturgo, tem 6 peças encenadas e outras tantas inéditas. Especialista em literatura brasileira, é mestre em estudos literários pela UFAM, com a dissertação A Invenção do Expressionismo em Augusto dos Anjos, 2012. É membro da Academia Amazonense de Letras, onde ocupa a cadeira 27 de Tavares Bastos, desde setembro de 2004. Membro do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas, inaugurou em fevereiro de 2016 a cadeira 59 de Nunes Pereira. Nossa, é uma estrada, hein, Zé Maria? Pois é, essa é a desvantagem da gente ser velho, né? Tem muita coisa para falar sempre. Eu queria começar já provocando o poeta, né? Por que raio escrevemos, hein, Zé? Porque a vida não é suficiente. A vida não basta. Então, por isso, escrevemos, para tornar a vida melhor. Nem que seja a nossa vida. Porque cada gênero tem uma pegada diferente. Quando eu escrevo poesia, eu não penso no leitor, eu penso em mim. Eu penso na minha satisfação pessoal. Quando eu escrevo, por exemplo, um livro infantil, eu tenho que pensar na tia, na mãe, na avó, na pessoa que vai comprar o livro, vai escolher o livro e vai pensar, será que esse livro é adequado para o meu filho, para a minha filha? Né? Então, cada um tem uma nuance diferente. Quando você escreve um ensaio, por exemplo, sobre literatura, você tem que pensar no professor que vai usar aquilo, né? Qual é a repercussão, se você está dizendo alguma coisa inédita, ou se você está apenas repetindo o que todo mundo já disse. Aí, nesse caso, é melhor não fazer, entendeu? Tem que dizer alguma coisa inédita, nem que seja bobagem. E me diz uma coisa, Zé, desses gêneros literários que você costuma fazer suas incursões e tal, qual é o mais desafiante, assim, para você? É a poesia? Sem dúvida, é o mais difícil,
Não é à toa que eu estou há 20 anos, exatamente 20 anos sem publicar nada, mas daqui a mais 6 anos, quando eu fizer 70, eu vou fazer que nem o Manuel Bandeira, eu vou escrever a Lira dos 70 anos. Sim, a Lira dos 70 anos. Mas é muito desafiador, realmente. A poesia é difícil, a poesia ela toma muito tempo. Vou dar só um exemplo com relação ao ensaio, por exemplo. Né? O ensaio, eu chego em casa, tomo um banho, chego em casa do trabalho, tomo um banho, sento no computador e começo a escrever. Não tem inspiração, não tem esse negócio, tudo uma grande bobagem. Poesia não é assim. Poesia você começa a escrever e por mais que você escreva de um jato só, o que acontece raras vezes comigo, mas depois você fica remoendo aquilo, você fica trabalhando aquilo loucamente, sabe? É capaz de você atravessar a rua e ser atropelado, porque você está pensando no poema, não está preocupado com os irresponsáveis que dirigem por aí, entendeu? Então, é nesse sentido que a poesia é mais difícil e ao mesmo tempo também mais desafiadora. É mais angustiante. Sem dúvida, né? sem dúvida. E como é que a poesia... Vamos começar pela poesia, né? Depois a gente já entra as outras áreas de atuação sua. Mas como é que a poesia entrou na vida de um analista de sistemas, né? Que é a tua profissão. Como é que a poesia entrou na tua vida? Foi o analista que entrou na vida da poesia, porque eu vivo de poesia desde criança, né? Eu morava numa casa extremamente pobre, né? Nós não tínhamos um livro dentro de casa. Porra, eu digo pra mamãe, até hoje eu brinco com ela, né? Mamãe, nem a Bíblia. Porra, não tinha nem a Bíblia, pô. Nem um exemplarzinho daqueles que os pastores distribuíam aí. Não tinha nada disso. Então, não tinha livro em casa. Esse é o primeiro ponto. Tinha um rádio. No rádio, cara, eu comecei a descobrir a música popular. Né? Imagina isso, 66, 67, eu tinha aí 10 anos, 9 anos, 10 anos, e 68, ouvindo Caetano Veloso, ouvindo Os Mutantes, ouvindo Gilberto Gil, Chico Buarque, o Milton Nascimento, que eu acabei de citar nesse poema que eu li ainda há pouco, Travessia. Aquilo ali me enlouquecia, porque eu queria escrever as letras. Até então eu não pensava em fazer poesia, claro, eu nem sabia o que diabos era poesia. Mas eu queria anotar as letras para eu cantar, sozinho, claro, e bem baixinho. Né? Acontece que não dava tempo. E se não dava tempo, o que eu fazia? E tocava só quando o Joaquim Marinho, quando a Fezinha queriam que tocasse, né, que eram os grandes do rádio naquela época. Aí eu tinha que esperar tocar de novo para poder. Aí eu não tinha paciência, eu começava a criar. Onde ficaram os buracos, eu começava a criar. Aí eu me tornei parceiro do Chico Buarque, Caetano, viu? Maravilha! Maravilha! Inclusive você tem um livro intitulado Música para Surdos, né? Que eu tive em mãos esse trabalho, achei interessante. Fala um pouquinho desse. Tem a ver com essa questão da musicalidade mesmo? Assim? A musicalidade da poesia. Porque aí já entrou em cena o professor. Perfeito. A poesia começa lá na pré-história, né? Não havia escrita, quase na pré-história, né? Isso aí, depois os historiadores me corrigem. Não havia escrita ainda, então os pastores ficavam o dia inteiro sem fazer nada, pastoreando só as ovelhinhas. Então eles começavam a cantar. E vem daí a poesia. Né? A musicalidade é inerente à poesia. Quando se inventou a escrita, em algum lugar da história, em algum ponto da história, em algum lugar do mundo, quando se inventou a escrita, começou a se registrar aquelas palavras cantadas. Né? E aí, daí para começar a escrever sem precisar de música foi um passo. Né? Então, a música e a poesia sempre estiveram caminhando juntas. Olha, eu fiquei felicíssimo com o Nobel ao Bob Dylan. Ele nem sabe disso, né? Nem tive a oportunidade ainda de falar para ele.
Mas o Bob Dylan recupera uma tradição Sim. que é a tradição do poeta cantante, do poeta que canta, Perfeito. né? E isso precisava ser reconhecido. Os caras achavam, até antes do Bob Dylan, que poesia era só aquilo que estava escrito no papel. Não é, a poesia é cantada também, principalmente poesia cantada. E eu tenho um livro, o Texto Nu, que tem um capítulo inteiro dedicado à poesia, a poesia, aliás, a música enquanto poesia. E o Música para Surdos vem exatamente falar, é um poema lá do meio do livro que fala sobre a importância da musicalidade na poesia. Então eu simplesmente chego a uma conclusão, não estou lembrado agora assim de cabeça, mas a conclusão é, o poema é música para surdos e nada mais, ou seja, o poema tem uma música própria, uma música que não se ouve, uma música que é inerente às palavras, na verdade. Eu me lembro que você tocou no poeta Bob Dylan, né? Uhum. Da geração beatnik, né? Que quando ele foi indicado ao Nobel, e de fato ele teve essa premiação do Nobel, causou uma polêmica, né? E eu achei desnecessário. Uma polêmica boba, né? Até porque traz a prosa também, né? Sim. As letras, a poesia era uma coisa prosa, né? Bob Dylan, né? Interessante. Mas, Zé, assim, quais foram, de fato, as tuas influências, assim, na poesia, os poetas realmente que você te inspiraram, que te impulsionaram mesmo a cair de cabeça? Digamos, eu comecei a ler mesmo para valer, porque eu não tinha livro em casa, eu só lia os meus livros escolares, então eu comecei a ler mesmo quando eu comecei a trabalhar, aos 13 anos, por ali. Né? Trabalhava com meu pai, mas trabalhava, ganhava meu dinheirinho. E até afanava dele às vezes, para poder comprar livro. Né? Então, mas eu digo que aquele pessoal, primeira influência veio da música, como eu já contei, né? Certo. Aquele pessoal que eu comecei a ler, de livros mesmo, sei lá, naquela época eu já lia Ferreira Goulart, não entendia porra nenhuma, mas eu lia Ferreira Goulart. Eu lia Carlos Drummond, eu lia Bandeira, né? A influência daquela época talvez tenha mudado com o tempo. Eu leio poemas do meu livro Fragmentos de Silêncio, aquele que tem o menino de 17 anos na capa. Foi o primeiro? Que tem ecos, ele foi o segundo, na verdade. O primeiro foi Corpo Enigma. Que tem ecos ali de Vinícius de Moraes. Hoje eu acho Vinícius um saco, sabe? É triste assim. Mas, brincadeira, gente, eu tô brincando. Adoro Vinícius. Mas eu já não quero mais escrever como Vinícius escrevia. Eu tenho outras pretensões, eu quero ser o Drummond, eu quero ser... né? Então a minha influência hoje é outra, completamente diferente. Né? Naquela época, esses poetas todos que eu citei, e depois eu conheci Jorge Luiz Borges, depois eu conheci Baudelaire, depois eu conheci Baudelaire, depois eu conheci Rimbaud, mas principalmente Baudelaire. Mudou tudo, porque ele representa uma, como é que a gente diz, ele é uma árvore, sabe? Ele é uma raiz dentro da poesia, é a fundação da poesia moderna. Né? Existe um antes e um depois de Baudelaire. Inclusive Rimbaud, inclusive os brasileiros todos são filhos de Baudelaire. Né? Mas antes de Baudelaire, eu conheci Ginsberg, por exemplo, Allen Ginsberg, que é o avô do Bob Dylan, né? O avô poético do Bob Dylan. Mas o Ginsberg era nada mais, nada menos do que um imitador, super moderno, claro, do Baudelaire. Tudo que o Ginsberg escreveu, eu posso estar sendo injusto para alguns, mas tudo que o Ginsberg escreveu nos anos 50 e 60, o Baudelaire já tinha escrito 100 anos antes. Isso é muito doido, né? Claro, porque cada um faz o seu próprio tempo, né? Haverão de dizer, tá, Zé Maria, o que foi que tu escreveste de inédito? O que foi que tu escreveste de original?
Nada, minha função é divulgar os que vieram antes de mim, os gênios que vieram antes de mim. Zé Maria, eu tenho uma pergunta aqui de um telespectador que acompanha o nosso programa, né? Todos os domingos, é o Adriano Furtado, ele formulou essa pergunta para eu fazer para você. Então ele pergunta assim, na sua opinião, o artista tem um papel na transformação da sociedade? E se sim, o que ocorre com aqueles que apenas cuidam da beleza da sua arte, sem pensar nos problemas da sua época? Neste caso, ele perde algo da dimensão da arte ou não? Essa é a pergunta do Adriano Furtado. Essa pergunta, a gente poderia passar 2 horas aqui falando sobre ela, ou sobre as possíveis respostas, né? Eu posso falar por mim, mas o que eu vou falar por mim talvez não agrade ao Adriano, talvez não agrade a muita gente. Em primeiro lugar, eu acho que o artista tem, sim, compromisso com o seu tempo. Esse é um ponto. Mas o artista também tem um compromisso com sua arte. Então, não se trata de se encastelar numa torre de marfim, não é? Não. Mas se trata, sim, de não misturar alhos com bugalhos, não misturar estética, poética com ideologia. Mas, às vezes, a gente precisa misturar, né? Imagina a poesia do Thiago de Mello se não fosse ideológica. Imagina a poesia do Baudelaire, que a gente falou ainda há pouco, se ele não tivesse a pretensão de mudar o mundo. Então é preciso a gente ter essa vontade, né, essa vontade de superar barreiras, de superar mortes, de superar a fome, de superar as guerras. Nós precisamos ter essa força, sim. Mas também precisamos respeitar o pessoal que vive na Torre de Marfim, desde que eles façam alguma coisa que preste. Claro. Um dia desses eu fiz uma resenha de um poeta excelente lá do Acre, o Isaac Melo, um rapaz novo ainda. E eu comecei dizendo assim, olha, vamos falar a partir dos pressupostos de um fascista, chamado Ezra Pound. Que era para criar, para causar. Né? Pois toda a teoria do Pound que eu usei era para corroborar a poesia participativa ao extremo de Isaac Melo. Entendeu? Então uma coisa não anula a outra. Os dois têm que conviver, têm que aprender a conviver. É claro que o Pound iria mandar me matar, né, se ele soubesse que eu estava usando a teoria dele para falar de uma pessoa que pensa do lado oposto dele, né, claro. Mas eu tenho esse discernimento. Para mim, eu acho que é perfeitamente possível a gente conviver com os dois lados. Zé Maria, a gente ainda está vivendo uma situação no mundo assim, né? Muito delicada com essa questão pandêmica, né? E, assim, na tua opinião, aliás, eu quero te fazer essa pergunta. Como é que vai vir o teu fazer poético, a tua poesia pós a pandemia? Não vai ser mais a mesma? Como é que é? Como é que vai se comportar o pensamento desses escritores? Porque isso foi marcante, não é? Sim, nós aprendemos que... Não dá para você escrever algo que não... Depois da pandemia. Nós aprendemos, eu acho, de modo geral, que a vida é muito mais frágil do que nós já sabíamos que era. Né? Viver é muito frágil. Não é? Não era que o Guimarães Rosa dizia, viver é muito perigoso. Viver é muito perigoso. E nós aprendemos isso com a pandemia. De fato, não temos perspectiva. Eu acho que ainda vai demorar muito. Nós vamos, talvez, daqui a uns 20 anos, olhar para trás, isso não acontecer mais nenhuma pandemia daqui para lá. Mas daqui a uns 20, 30 anos a gente vai olhar para trás e vai começar a pensar do que foi que nós aprendemos agora. Mas, com certeza, esse é o ensinamento que fica primordial, né?
a vida é muito mais frágil do que a gente achava que era. Perfeitamente. Agora vamos para essa obra aqui, o Zé Maria. Teatro e resistência, né? A história no centro do palco, que são leituras, né? De dramaturgia de grandes nomes, né? Isso aí foi o seguinte, na verdade foi a nossa primeira movimentação em janeiro de 2019, depois que o Idiota tomou posse. Foi a nossa primeira manifestação artística lá do Grupo Vitória Régia, de teatro, para dizer, olha, nós estamos vivos e nós não concordamos com porra nenhuma. E nós nem sabíamos ainda o que viria. Imagina se nós soubéssemos. Né? Nós estamos falando de janeiro, fevereiro, até março de 2019. O cara tinha tomado posse no dia 1º de janeiro. Né? Nós estávamos protestando só pelo fato de que não éramos nós que estávamos lá no poder. Né? Então, o que foi que o livro... Nós organizamos uma série de 7 textos, 7 leituras, né? E que se transformou nesse livrinho, onde eu falo aqui teatro contra o cinismo, o teatro de resistência, e explico a raiz do que é a resistência. A resistência não é só a resistência armada, a resistência principalmente intelectual, a resistência de pensamento. E aí a gente trabalhou com 7 autores, com Plínio Marcos, o nosso Márcio Souza, né? O aqui do Dias Gomes, né? Então, o Jean Francisco Guarnieri, o Guarnieri, exatamente. Black Tie, Plínio Marcos, o Odovaldo Viana Filho, enfim, João Ribeiro Chaves Neto. Pegamos 7 textos lá da época da ditadura para provocar, para dizer, esse cara quer ser ditador. Olha que a gente estava ainda 3 anos antes, né? 2 anos e meio antes, que era início de 2019, antes do 7 de setembro de 2021, quando ele tentou dar o golpe, que ele queria dar, mas não deu certo. Né? Então, esse livro nasceu dessa vontade de resistir. Perfeitamente. Legal. E tem mais uma outra obra aqui, que é... Eu li esse seu livro aqui, achei maravilhoso, até porque eu gosto muito do Augusto dos Anjos, né? Que é a poesia expressionista de Augusto dos Anjos. Como é que se deu esse teu aprofundamento, esse teu olhar apurado para construir assim, um ensaio, não é? Eu trabalho com Augusto dos Anjos desde 2000, quando eu escrevi um ensaio sobre a poesia dele, que ia cair no vestibular. Naquela época eu escrevi e guardei, né? Saiu o livrinho, aquele livrinho do vestibular, aquela coisa lá que o pessoal lia, era o resumo, lia o ensaio para não precisar ler o livro, né? Mas é uma grandíssima bobagem isso. Você lê o livro, você vai aprender muito mais e vai ganhar muito mais do que simplesmente ler as bobagens que os professores escrevem. Perfeitamente. Mas isso me serviu depois para o mestrado. Quando eu fui fazer o mestrado, eu optei por escrever sobre Augusto dos Anjos, porque Augusto dos Anjos é um dos caras mais lidos no Brasil, um dos poetas mais lidos do Brasil e menos estudados, por incrível que pareça. E você encontra cada bobagem sobre ele. Augusto dos Anjos era satanista, era doido, era isso, era aquilo. Não era um sujeito normal, pacato, pai de família, exemplar, pai dos seus filhos, marido da sua esposa. Era um cara que chegava a ser chato, de tão comum, né? Mas ele criou uma personagem muito forte. Acho que isso é muito do poeta, não é não? Não é ele que escreve ali, cara. É uma personagem que ele inventou, né? E que ele por acaso chama de Augusto, só chama de Augusto, ele não dá nem sobrenome. Que não é ele, definitivamente não é ele. Que é uma coisa absolutamente nova na poesia brasileira e que não foi imitada depois. E o Augusto dos Anjos bebe na fonte principalmente de Baudelaire. Ele lia Baudelaire no original. Certo. E aí eu fiz em primeiro lugar a invenção do expressionismo sobre o Augusto dos Anjos, que foi a minha dissertação de mestrado, e depois, quando acabou, esgotou a edição, foram só 500 exemplares, aí eu fiz esse livrinho aqui, que é uma produção
caseira, minha mesmo, própria, fui eu que fiz tudo, desde a capa. Se você for abrir aqui, a revisão, a capa, não sei o quê, tem nomes diferentes, mas é tudo eu, na verdade. Certo. Eu fiz tudo. E aqui tem... Tem um monte aqui, né? Exatamente. O Eduardo Mancha. E aí é um resumo da minha dissertação somado à poesia expressionista do Augusto dos Anjos, que eu identifiquei como expressionista. E aí você, pegando o livro, se você comprando o livro, você pode até pular o ensaio e ler só os poemas, ou então pode começar a ler o ensaio e achar que está muito maçante, passa direto para os poemas que estão maravilhosos. E por acaso você sabe algum do Augusto dos Anjos de cabeça? Ah, sei nada, não sei nada de cabeça. A única coisa que sei de cabeça é um poeminha meu de 3 versos, que eu sempre uso nas palestras, né? Para aquecer o público, né? Mas brinde aí então. Palavras são serpentes, aí o público repete comigo. Palavras são serpentes, palavras são navalhas, palavras são navalhas. São balas que explodem dentro do peito, são balas que explodem dentro do peito. De quem ouve, e de quem fala, e de quem fala. Maravilha! Esse é o único. Agora, Zé, o que você está aprontando de bom aí na literatura? Tem algum projeto novo? Olha, acabei de entregar para a editora mais um livro infantil. Livro infantil eu estou começando a pegar nojo já, sabe? Porque os caras dizem, não, eu quero um livro sobre racismo, eu quero um livro sobre... Esse é um livro sobre imigrantes. Mas era um tema sobre o qual eu queria escrever e não tinha coragem, não tinha, sei lá. Aí eu recebi a encomenda, né? Olha, escreve um texto sobre imigrantes que eu publico. E eu escrevi, o editor gostou, eu acho que sai. Até o início do próximo ano deve estar saindo aí. Porque é uma coisa... É um livro infantil. O Tuiuiu imigrante. O Tuiuiu é o pássaro lá do Pantanal e ele, fugindo do fogo que está tomando conta do Pantanal, se perde dos pais e acaba vindo parar aqui na Amazônia. Né? E aqui é que ele vive a condição de imigrante. Então, né? E aprende uma série de coisas. Claro que a Dona Coruja, que já havia aparecido lá no Urubu Albino, é quem salva a parada, que explica tudo e tal. Na verdade, a ideia é vender que os imigrantes não são bandidos. Os imigrantes pedem esmola porque não tem trabalho para eles. Será que o seu Wilson Lima sabe disso? Ou ele acha que todo venezuelano é bandido, que todo haitiano é bandido? Né? Isso não vai só aqui no Amazonas, não. No Brasil inteiro tem essa coisa de achar que os imigrantes são párias. Não são párias. Dá trabalho para eles, que eles trabalham, pô. Eles querem trabalhar. Né? Aí vem aquela coisa de dizer, mas lá na Venezuela eles não precisavam trabalhar, que o Chaves dava tudo para ele, que o Maduro dava tudo para ele. Mentira! Isso é mentira. Então a gente tem que acabar, tem que desmistificar isso. Claro que nada disso que eu estou falando tem no meu livrinho infantil. Senão não compram, os pais não vão aprovar. Pois é. E olha, é difícil escrever literatura infantil, né, Zé? É difícil, é um desafio, né? Não é fácil. É verdade. Não, né? Você tem que se despedir de toda essa raiva, de toda essa... Bota só o carinho para fora. Tá certo. Então a gente vai caminhando aqui para o final do programa, a literatura da gente. Eu quero muito agradecer em nome da equipe, né, a sua participação, tá? Abrilhantando o nosso papo, falando de literatura, foi uma satisfação muito grande. E suas considerações finais, né, por favor. Olha, eu é que agradeço, né, pela oportunidade. E não é todo dia que a gente tem a oportunidade de falar com toda essa liberdade também. Né? Eu estava dizendo antes, né, que tem sempre aquela recomendação, olha, não pode falar de política. Né? Mas se a gente não falar de política, a gente vai falar do quê? Política é a vida da gente é a política. Né? Não tem como dizer assim, eu não gosto de política. Gostando ou não gostando, você vive a política. Você vive politicamente. Não tem como fugir disso. Então, muito obrigado. Então, Zé, para encerrar o nosso programa, né, nossa entrevista de hoje, eu gostaria que você nos brindasse com um poema, tá? Uma leitura, fique à vontade. Vamos ver aqui um poema do Augusto dos Anjos, muito conhecido, Versos Íntimos.
Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente em gratidão, esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. Maravilha, maravilha. Então vamos caminhando para o final do programa. Eu quero agradecer, né, o espaço gentilmente cedido pelo Boutique Hotel, né, Casa Teatro. Fica aqui bem próximo à nossa Praça São Sebastião, próximo do Teatro Amazonas, Padre Armando. Padre Armando, um espaço bem localizado, maravilhoso, que nos cedeu essa oportunidade dessa entrevista maravilhosa com Zé Maria Pinto. Então, gente, não esqueçam, nesse domingo, vão lá no nosso programa às 10 horas, sempre às 10 horas. Se inscrevam, deem aquele like, comentem. São vocês que fazem a audiência do programa Literatura da Gente. Fica um afago, um beijo da Márcia Antonelli.